A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, seja bem-vinda aqui ao canal do professor Álvaro Bruno. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa lição, a lição número 2 da nossa revista de adultos da Escola Bíblica Dominical da nossa editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, o comentarista é o pastor Douglas Batista. Deus abençoe toda a diretoria e conselho editorial da nossa CPAD, uma revista muito abençoada, a Carta aos Efésios. Vamos lá, lição número 2, 12 de abril de 2020. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4 e do versículo 9 ao 14. Diz o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O objetivo geral dessa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Objetivos específicos: primeiro, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Objetivo segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E objetivo número 3, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Vamos, antes de iniciar a lição, façamos uma breve oração. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoe esta lição, abençoe essa classe, todo aquele que estiver aprendendo essa lição, Pai, que nós juntos possamos crescer na estatura de Cristo. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos então na introdução, diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, ou seja, antes da criação de todas as coisas,
Aprouve a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então, antes de Adão e Eva serem criados, antes da terra ser formada, lá no projeto original de Deus, ele já havia executado o seu plano de salvação e reconciliação. Por isso que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então veja que Paulo, ele mostra aqui que Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que é o que nós estamos meditando nessa lição. Tópico número 1, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ele começa o subtópico número 1 com a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, versículos 1 e 2, o apóstolo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, do versículo 3 ao 14, que é chamado de doxologia. Ele começa essa doxologia pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão. Isso aqui é a doxologia, um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou, está lá no versículo 6, ou para louvor da sua glória, está lá nos versículos 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, a doxologia, esse hino de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Subtópico número 2, as bênçãos espirituais. Por que esse hino de adoração a Deus? Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, é óbvio, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos espirituais vêm do reino de Deus. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do versículo 3 ao 14, tais como: primeira bênção, Deus nos elegeu para sermos santos. Isso é uma bênção. Versículo 5, tá? Versículo 4, nos predestinou para sermos filhos. É outra bênção. Versículo 5. Outra bênção, nos fez agradáveis para si. Versículo 6. Então, eu e você agradamos a Deus. A nossa vida é agradável a Deus. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Versículo 7. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Do versículo 8 ao 12. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Jesus, ele quis morrer no meu e no seu lugar para nos salvar. Uma outra bênção, revelou-nos a palavra da verdade, ou seja, nós podemos ler
e entender a palavra da verdade, o evangelho de Cristo. Uma outra bênção, nos selou com o Espírito Santo da promessa. Eu e você, nós temos um selo, que é o Espírito Santo dentro de nós. Ainda garantiu a validade da promessa. Nós temos garantia, né? A presença do Espírito Santo em nós garante que nós pertencemos ao Pai. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, o Filho que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Veja que há um trabalho da Trindade aqui, os três trabalhando para nos salvar e para nos abençoar. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Onde você estiver aí, repita essa frase: bendito seja Deus. Deus nos abençoou com muitas bênçãos espirituais. Subtópico número 3. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. É a partir da obra de Jesus que nós somos abençoados, a obra que ele fez lá no Calvário. Vamos ver João capítulo 1, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Assim está escrito: por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Essa palavra aqui se refere a Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 5, carta aos Hebreus, capítulo 5, e o versículo 9, assim está escrito: e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele é a fonte da nossa salvação e a fonte de todas as nossas bênçãos. Capítulo 9 de Hebreus, capítulo 9 e o versículo 12. Olha o que diz o texto também. Versículo 12. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Estou lendo aqui na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, ele ofereceu o próprio sangue. Tá? Então, tudo é através da obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a ele. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, melhor dizendo, na linguagem de hoje está escrito desta maneira: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, essa experiência de conversão a ele é que nos permite ter essas convicções das bênçãos que veio através de Cristo, através do Calvário. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Então, a nossa vida antiga era uma vida em pecado, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto,
nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. A partir do momento que se aceita Cristo, se nasce de novo, passamos, conforme Romanos 5,8, a ser filhos da luz e nós agora passamos a desfrutar das bênçãos espirituais, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos para o tópico número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, esse foi o projeto original de Deus, que em Cristo Jesus tudo seria restaurado, renovado e trazido à vida. Número 1, subtópico número 1, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, Efésios 1:9, sinaliza para a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Vamos ver Colossenses 1:26, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26, assim está escrito. Versículo 26. Essa mensagem, que é o Evangelho, é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo, que é o Evangelho através de Jesus Cristo. Esse mistério estava oculto. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. É o que está escrito em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vontade divina, revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Então foi Deus que tomou essa decisão. Lá em Hebreus 9, 15 e 16, isso fica muito claro. Hebreus capítulo 9, versículos 15 e 16. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Tudo partiu de Deus, Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Versículo 16. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. Veja, Jesus morreu, a aliança antiga foi desfeita, o testamento velho foi rasgado, agora nós estamos numa nova aliança. O capítulo 11 também de Hebreus e o versículo 32 está escrito assim: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas. Ou seja, todos homens e mulheres que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Colossenses 1, do versículo 16 ao 20, mostra que Cristo
é a razão de todas as coisas que há e que aconteceram nos céus, na eternidade e na terra, na história da humanidade. Vamos ao subtópico 2, a plenitude dos tempos, né? Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, nada está fora do propósito de Deus em Cristo. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Se você virar a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. 2. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Então, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e através de Cristo Jesus. Isso implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade, soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Vamos ver isso em Romanos 14 e 11. Carta de Paulo aos Romanos 14 e 11, assim está registrado. É isto que as Escrituras Sagradas dizem: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Então veja que todos um dia terão que se submeter completamente à autoridade e soberania de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 10 e 5 também, creio que dá tempo de nós lermos, segundo aos Coríntios 10 e 5, diz assim: e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, todos os pensamentos e sentimentos estarão debaixo da soberania de Cristo, tá? Então, houve essa ruptura que Adão provocou por conta do pecado e agora é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, não, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Nós temos aí no capítulo 1, versículo 21 até o 23 essa confirmação que Cristo vai reinar eternamente sobre quem quiser e quem não quiser. Tá? A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Haverá um juízo final, haverá um julgamento final, isso será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, né? Que traz uma ideia de cronologia, ou seja, tempo humano, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Está lá em Atos 1, versículo 7, quando os discípulos questionaram Jesus: quando será isso? E ele disse: não vos é lícito saber os tempos e as horas, não se preocupem com isso, porque tudo vai acontecer o quê? No tempo determinado por Deus, que é o kairos, o tempo de Deus. E o subtópico número 3, louvor da sua glória. Nós estamos vendo aí uma vida cristocêntrica, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos
são destinadas aos crentes judeus e gentios, que formam a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o tratamento vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Está lá do versículo 11 ao versículo 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então, tanto judeus quanto gentios foram chamados por Deus, foram eleitos por Deus para louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, tudo que eu e você e todos os povos somos em Cristo começou em Deus e é para o louvor de Deus. Em nós mesmos nós não temos mérito nenhum. Ele quis nos salvar, ele nos deu fé e ele com a sua graça nos alcançou. Tá bom? Vamos lá para o tópico número 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança ou garantia da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Subtópico número 1, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Está lá em Tito, do capítulo 3, versículo 5 ao 7. Então, no momento da conversão, a pessoa é selada com o Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Então, toda propriedade era selada. E nós também, quando recebemos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Esse selo aqui, fazendo um parênteses, não é o batismo no Espírito Santo, o batismo com fogo. Isso aqui é uma marca. Você recebe, você aceitou a Cristo como Salvador, você recebe o Espírito Santo dentro de você como garantia de que você pertence a Deus. Bom, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus e o maligno não lhes toca. Está lá em 1 João 5,18, Romanos 8 e 9 e também os versículos 15 e 16. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você é selado e o maligno não pode tocar em você ou em mim, porque nós somos propriedade privada de Deus. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Veja esse tríplice papel do Espírito Santo, né? Regenerar, gerar de novo, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, está lá em João 16, versos 7 e 8, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, de 22 e 23, quando trata do fruto do Espírito. Esse aí é o papel do Espírito Santo, desenvolver no caráter do homem regenerado um novo caráter que é o caráter de Cristo. E o subtópico número 2, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon
pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. O versículo 14 do capítulo 1, né? A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Então nós temos aí a garantia, né? O Espírito Santo é a garantia de que nós vamos receber a nossa herança prometida por Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, a salvação eterna. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Está lá em Mateus 24 e 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse que tem o penhor da herança, tem o Espírito Santo, se ele permanecer até o fim, ele está salvo e receberá a herança eterna, a salvação eterna. Aqueles que desistirem, que desanimarem, aqueles que abrirem mão, esse estará perdido. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Se possível, meu irmão, faça aí a reflexão das questões juntamente com a sua classe. Então, nós estudamos hoje a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, quais são essas bênçãos, como elas se manifestam. Vimos a questão do Espírito Santo como garantia da nossa herança. Então, tenha uma íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque ele é a nossa garantia de salvação eterna. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, professor e aluno. Tenham uma ótima aula, a segunda aula do segundo trimestre de 2020 da revista da CPAD de adultos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa aula. Abençoa esse homem, essa mulher que me ouve, esse professor, esse aluno. Abençoa todos nós, Pai, nessa segunda aula do segundo trimestre de 2020. Nos abençoe a todos e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, a paz do Senhor, e até a próxima, se Deus quiser.